estão ouvindo a gente. Pô, alguém manda mensagem aí, faz favor, dizendo que o áudio está bom ou que o áudio está ruim. Pode falar. Alguém? Teste, som. Acho que ninguém está escutando. Ou ninguém está querendo mandar mensagem. É que demora O quê? 30 segundos, vocês falaram. Ah, tá. Então, isso. Mas agora voltou ao normal. Voltou? Eu acho que o pessoal saiu, parece. Agora sim, o João. O áudio voltou, então? Agora tá bom. Aê, belezinha. Ah, beleza. Então vamos continuar aqui. Tava falando com meu pai, Beleza. ele falou que tava aqui e voltou. Beleza. Joia. Bem, então, pra quem ouviu o Felipe fazendo uma leitura com uma voz diferente, Ah, mas é isso aí mesmo, eu não vou nem Então- ler de novo. É não, isso o aí. texto é o da multiplicação dos pães, é um texto bem conhecido de qualquer forma, né? Então, o que a gente vê aqui, percebe, né, logo no versículo 2, é que tinha uma grande multidão seguindo Jesus, mas qual que era a motivação dessa multidão? Por que eles estavam seguindo Jesus? Ah, boa, como sempre, né? O povo segue Jesus Por para causa ver de milagre. Jesus, não. Só que não, é para ver milagre, é para pegar as coisas. O povo segue. Então, no versículo 2, a gente percebe aí que o pessoal viu que ele tinha curado um monte de doente, viu os sinais milagrosos que ele tinha feito, e eles resolveram seguir Jesus, Exato. para ver o que ia acontecer depois e tudo mais. E aí a gente tem, então, a clássica cena, 5.000 homens, mais mulheres, crianças e tudo mais, e Jesus chega para os discípulos e fala assim, e aí, arruma comida para esse povo. E aí fica todo aquele impasse e tal, até que aparece um rapaz ali que tem 5 pães, 2 peixes, e Jesus então ele multiplica essa comida, e o mais impressionante é que o tanto que se sobra de comida, né? Todo mundo come, se farta, e aí depois, ao recolher tudo, sobra 12 cestos de comida, né? Então assim, sobra muita coisa. E aí, o que eu queria focar então pra gente começar aqui a nossa conversa é o versículo 14. Você pode ler de novo então só o 14? 14. Depois de ver o sinal milagroso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer: sem dúvida, este é o profeta que deveria vir ao mundo. Então, a gente percebe que eles começam a seguir Jesus, eles vão, né, a motivação deles para seguir Jesus é por causa dos milagres, mas quando tudo isso acontece, o povo começa a dizer, sem dúvida, ele é o profeta que deveria vir ao mundo. Sim. E da onde que vem isso? Da onde que vem, será, essa afirmação? Da onde que eles tiram essa base de que viria um profeta ao mundo? Não, na verdade é a ideia de sempre. Eles esperavam o Messias, eles esperavam, né, o Salvador de Israel, basicamente, que era entre aspas, o profeta que viria ao mundo, né? Sim. E aí aqui eles não têm dúvida alguma, pelo que eles falam, sem dúvida este é o profeta, ou seja, eles agora descobriram que Jesus é o Messias. Exato. Só que não. Então, porque lá em Deuteronômio, se a gente for ver, Deus promete que enviaria um profeta que seria mais ou menos do mesmo calibre de Moisés. Sim. Então, assim, eles estão aguardando um profeta que faça o mesmo tipo de coisas e tenha a mesma relevância que Moisés teve para a história do povo de Israel. Um novo Moisés. Na Exato. cabeça deles é um novo Moisés que vai vir. Exatamente, eles estão aguardando por isso. Mas, se a gente for ver e lembrar das últimas aulas que a gente falou sobre os milagres messiânicos, né, que comprovam essa identidade messiânica de Jesus, a gente já falou um pouco sobre isso, que os milagres que Jesus fazia não tinha nada a ver com querer deixar a nossa vida mais confortável, ou evitar sofrimento, ou talvez blindar o pessoal que seguia ele. Sim. Assim, a gente percebe que a motivação dos milagres que Jesus realizava não era essa. Eram sinais realmente que apontavam que ele era o Messias. Sim. Aqui, né, nessa específica, enfim,
Tem uma coisa que a gente fica parecendo que a gente é meio mal-humorado, assim, quando a gente... Eu fiquei pensando nisso, quando a gente fala assim, que Jesus faz milagre, mas não pro povo, tal, e toda essa coisa toda. É verdade, realmente, a grande maioria dos milagres é isso mesmo. Mas aqui nesse em especial, eu falo assim, eu vejo também um cuidado de Jesus, assim. Então, é uma coisa assim, o propósito de Jesus, o propósito final de Jesus não é deixar o povo mais confortável, não é essa a ideia. Existia um propósito maior no milagre. Porém, ele também faz isso para deixar o povo que estava faminto se saciar. Então eu falo, tem os dois lados da moeda. Entendeu? Até porque Jesus, ele se compadecia muito das pessoas. Então, assim, existia uma preocupação que ela era real, ela era verdadeira, né? Então, quando ele vê algumas situações, isso mexe com ele. Então, essa motivação, em nenhum momento a gente está falando assim, que Jesus ele era insensível. Exato, e que ele só fazia coisa para cumprir o objetivo dele. Não é isso. Ele realmente tinha toda essa compaixão e a gente percebe isso. Eu não lembro exatamente onde está a passagem, mas que ele fala assim para os discípulos, não, vamos se afastar, vamos para algum lugar. Só que quando ele vê a multidão, aí ele resolve ir lá e curar todo mundo. Então, Jesus, ele é coração mole. Exatamente. Né? Então ele realmente é compassivo, ele se move de compaixão pelas pessoas, mas é que, diferente de nós, muitas vezes, Jesus ele tinha muito claro qual era o objetivo da vida dele e por que ele estava aqui na Terra. Exato. Então, assim, ele era movido por isso. Em todos os momentos, o foco principal dele era realmente revelar a sua identidade como Messias e levar as pessoas para Deus. Então, assim, isso era muito distinto, mas no meio do caminho, ele demonstrava compaixão e ele agia realmente de acordo com... Até porque demonstrar compaixão é um dos caminhos para você levar alguém a Deus, é você demonstrando compaixão. Exatamente. Bem... e aí, aqui então a gente falou que então, o pessoal estava falando então que sem dúvida ele era o profeta que eles estavam esperando, que devia vir ao mundo e tudo mais. E se a gente for parar para pensar, fazer um comparativo aí do que acontece nesse texto que a gente está falando hoje e Moisés, a gente consegue achar um paralelo. Que até depois a gente vai ver um comentário de Jesus, o que ele fala, e ele vai entrar nesse mérito, mas a gente percebe que na história do povo de Israel, conforme Moisés está conduzindo o povo pelo Egito, eles reclamam da falta de comida, eles reclamam e tudo mais, e o que Deus faz, o que Deus manda? Manda o maná, pão que cai do céu, basicamente. Não é pão francês que cai do céu, porque ficou sendo engraçado, mas era tipo um pãozinho que caía do céu lá, era tipo um orvalho que virava pão, sei lá, um negócio muito estranho. Era milagre realmente, né? Mas a gente percebe então que nas duas situações era uma multidão de pessoas que não tinha comida e Deus, ele milagrosamente alimenta essa multidão que está faminta. Exato. Então, assim, um paralelo ele é muito simples entre a figura do povo de Israel no deserto e essas pessoas que estão ali seguindo Jesus para ouvir e ver tudo que ele estava fazendo. Certo? Não, certinho, é isso. O Jesus, na verdade, ele está referenciando o maná. Nesse milagre, ele está propositalmente referenciando o maná. Essa é a ideia. Muito bem. Então vamos ler mais um trecho, que agora é a fala de Jesus, onde ele começa a falar um pouco sobre isso, já que a gente já tem esse pano de fundo para o que Jesus vai falar depois. A gente vai ler a partir do 25. Deixa eu ver até qual versículo que a gente vai, porque tem várias coisas. Eu acho que a gente pode ir até o 40. Nossa. Ou se quiser ir pausando, a gente vai falando um pouco sobre cada... Mas é porque tem bastante coisa nesse texto. Quando encontraram ao lado do mar, perguntaram-lhe: Mestre, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: A verdade é que vocês estão me procurando, não porque viram os sinais milagrosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Beleza, então vamos parar nesses e vamos indo aos pouquinhos. Exato. Então. Beleza? Tá. Então,
a gente vê aqui que o povo, enfim, Jesus ele vai para um outro lugar e o povo encontra Jesus do outro lado do mar e a pergunta deles é assim: mestre, quando chegaste aqui? E Jesus ele não fala nada do que as pessoas estão perguntando. Então assim, por que você acha que Jesus ele não responde aquilo que as pessoas estão perguntando e ele entra nisso? Por que ele dá essa resposta pro povo? Nossa. Enfim, um dos pensamentos que talvez acho que seja o mais... Esse aqui, Jesus, primeiro de tudo, Jesus sabia a intenção da pergunta. Então, da pergunta deles. Exato. Então, Jesus, ele sabe quando eles estão perguntando, quando você chegou aqui, isso é um migué pra, tipo, porque o que eles queriam mesmo é ver esse Jesus do milagre, entendeu? O que eles queriam é buscar benefício, ponto. Basicamente é isso. É o povo que fica caçando igreja para Deus, entendeu? Vocês já entenderam. Agora a questão é, Jesus, ele não vai responder, não, eu vim aqui porque tal, porque ele vai direto ao assunto, que é, vocês não estão aqui por minha causa, vocês estão aqui por causa dos milagres que eu fiz, o negócio de vocês é esse, vocês querem benefício, vocês estão aqui para me sugar, basicamente. É isso. Não desse jeito, mas é isso que ele fala. Ele fala de uma forma educada, Exato. né, polida. Então, Jesus ele tem essa consciência de que a multidão não entendeu o sinal que ele fez. Nem, sem dúvida. Que eles não tiveram a menor noção do que aconteceu ali. Para eles, então, aí eu falo assim, olha como o povo é... Complicado? Não é complicado, é pior que isso, é tapado mesmo, não é complicado, é tapado, porque assim, Jesus faz o milagre dos pães, aí a frase do povo é, sem dúvida esse é o profeta que deveria vir ao mundo, ou seja, esse é o Messias, sem dúvida, grifas, sem dúvida. Aí depois eles estão procurando Jesus, mas não porque Jesus é o Messias, é só porque Jesus dá benefício, porque ele faz milagre. Ou seja, entenderam, mas não entenderam nada. É o povo que aceita Jesus num dia e no outro está desviado, porque não entendeu nada, porque achou que era um negócio é outro, enfim. É isso, basicamente. Exato, o povo ele se maravilha com o pão. Exato. Eu falo assim, é igual eu falei aqui, de nossa, sobraram 12 cestos. Tá bom, você vê o milagre, você vê a parte física, mas você não entende o porquê daquilo que está acontecendo. E aí, eu né? falo, exatamente, o cara vê um pão se multiplicar e ficar, quase que adorar o pão. E esquecer da pessoa que fez o negócio acontecer e do porquê que ela fez. Exato. Então não vai buscar a fonte, né? Fica só no raso ali, sempre. E aí no versículo 30, aí fala assim, que é o povo de novo falando. Aí, então lhe perguntaram, que Jesus fala mais um pouco e tudo mais, e aí eles falam assim, que sinal milagroso mostrará para que o vejamos e creiamos em ti? Nossa. Que farás? Os nossos antepassados comeram maná no deserto, como está escrito. Ele lhes deu a comer pão do céu. E aí eu falo assim, qual será o interesse do povo quando fala uma pergunta dessa para Jesus? A Edna falou assim, Felipe, amei sua frase, Jesus era coração mole. É exatamente isso, porque aqui, por exemplo, se eu fosse Jesus, provavelmente eu botaria fogo nessas pessoas. Porque olha só, eles acabaram de falar que sem dúvida era Jesus e aí eles perguntam, o que você vai fazer de milagre? Porque a gente crê em você. Falou, meu Deus do céu, mas eles tinham crido já tinha acertado que ele era o profeta enviado. E aí você fala, meu Deus do céu, como o povo pode ser desse jeito? Porém, deixar bem claro, quando eu falo mal do povo, eu estou me colocando com o povo. Porque eu também sou burro, assim, tipo, Jesus faz um negócio, aí eu falo, agora eu entendi. E aí no outro dia eu faço um negócio completamente diferente e falo assim, meu Deus do céu, eu não entendi nada. É normal, é ruim, mas é normal. A Carla colocou assim, tenho a impressão que a forma que Jesus fala é, na maioria das vezes, de uma forma para fazer a gente refletir. Sem dúvida. Com certeza, a Carla também acha. Jesus, ele não dá as coisas mastigadas, eu acredito, exatamente para que as pessoas, elas... É porque assim, se você só fala uma coisa, assim, é isso. A pessoa entra por um ouvido e sai por outro. Agora, se você deixa a pessoa pensar no que você falou, porque ela talvez não tenha entendido muito bem no começo, aí a pessoa ela cava e chega numa conclusão. E quando isso acontece, ela grava mais, né? Isso tá mais dentro dela. Então, realmente, cara, você tá certo. Bem, e aí, então, o povo solta essa, né, de
que sinal milagroso que o Senhor vai fazer para que a gente veja e creia, né? Deixa eu só fazer um parênteses Claro. aqui, que a gente passou uma coisa que eu queria falar. Que é quando Jesus fala assim, ó, não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Então isso aqui é importante falar. Sim, tá bom. Que Jesus, quando o povo chega e fala, onde você estava? Ele fala assim, olha, vocês vieram por causa dos milagres. E aí ele explica o que isso está errado, por que isso está errado. Aí ele fala assim, ó, o que vocês estão procurando é uma coisa que vai morrer aqui. É uma coisa insignificante. Se você está procurando um milagre pelo milagre aqui na Terra, mesmo que seja um milagre, é totalmente insignificante. Agora, se você está procurando o milagre que é eterno, ou seja, o pão que é eterno, que ele faz esse paralelo, que ele está dizendo assim, você tem que procurar em mim e nos meus milagres a eternidade, e não ficar procurando um milagreiro para resolver seus problemas do dia a dia aqui. Porque se for isso, é algo totalmente inútil, assim. Ele até às vezes faz milagres em relação a isso, mas eu falo assim, no fundo é inútil, porque o que Jesus quer é levar a gente para a eternidade. Esse é o propósito geral. E isso é o que a gente vem falando aqui em várias quintas, que o reino de Jesus, ele é esse reino que ele é o espiritual. Sim. Ele não veio para fazer um reino físico. Então, é isso. Quando a gente entra no reino, quando a gente ingressa, a gente entra nesse reino que começa agora e ele já está acontecendo. Então, não tem a ver com a parte física. Ele envolve coisas da parte física, mas ele é um reino espiritual. Sem dúvida. Né? E a sua mãe comentou aqui, ainda bem que Jesus não é como Felipe. Ainda bem, Ainda concordo bem. plenamente. Muito bem. Bem, então, vamos pro... A gente falou então do versículo... Quer falar mais alguma coisa dos versículos de antes? Então, a gente tinha falado do 30 e do 31. Vamos continuar. Vamos ler mais um pedacinho, então. Vamos ver aqui, ó, 32. Então, Jesus vai responder, né? Tá, então só para contextualizar aí, galera, porque parece também bagunçado, então o que aconteceu? Ó, é assim, os caras estão seguindo Jesus, acaba o pão, Jesus multiplica pão para todo mundo, faz milagre maravilhoso, aí Jesus sai, Jesus vai para outro lugar, e aí eles vão seguindo Jesus, e aí eles estão pedindo por outro milagre de novo, porque eles querem que Jesus mostre de novo para eles crerem em Jesus, porque eles ainda não creram, não sei por quê. Então aí o que acontece? Eles falam, o que o senhor vai fazer agora de milagre? E aí Jesus vai responder agora isso aqui. Isso. E aí eles mesmos citam a história do maná, isso, né? E aí eles falam assim, os nossos antepassados comeram maná no deserto, né? Exato. Que é o pão do céu. Tipo assim, e aí o que você vai fazer? Exato. Aí Jesus fala no 32, declarou-lhe Jesus, digo-lhes a verdade, não foi Moisés quem lhes deu o pão do céu, mas é meu Pai quem lhes dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Pode ler, acho que pode ler até o 40, que está tudo dentro do Disseram eles, Senhor, dá-nos sempre desse pão? Então Jesus declarou, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede. Mas, como eu lhes disse, vocês me viram, mas ainda não creem. Todo aquele que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim eu jamais rejeitarei. Pois desci dos céus não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Porque a vontade de meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Muito bem. Está extremamente explicado. Então vamos explicar um pouco melhor para quem lê essa parte e não entende. Porque aqui Jesus ele vai realmente então explicar esse paralelo entre o maná e o pão, né, que ele fala que ele é o pão da vida. Então, fazer esse paralelo. Então, aí assim, ó, Jesus já começa, a primeira frase de Jesus já resolve metade dos problemas que ele estava vendo naquele povo. Ele fala assim, olha, vocês estão achando que foi Moisés que deu o pão para vocês. Então, ou seja, vocês estão vendo raso, vocês estão olhando errado. Ele fala, não foi Moisés que deu pão coisíssima nenhuma. Quem deu pão para vocês foi Deus. Moisés foi
entre aspas, o intermediador, aquele Sim. que intercedeu pelo povo, beleza, mas assim, Moisés tinha poder nenhum, Moisés não sabe fazer nada sobrenatural. Quem deu o pão para vocês foi o Pai, né? Foi meu Pai, foi Deus. Deus deu o pão para vocês, então ele já encaminha o olhar do povo para o lugar certo, é para lá que vocês têm que olhar. E aí ele vem depois falando que ele é, que agora, nesse momento, né, depois do milagre lá do maná, que foi, nossa, muito antigamente, aí chega Jesus e ele fala assim, agora é como se fosse um paralelo, agora Deus fez cair também do céu o pão, só que quem é o pão agora? Ele desceu do céu, Jesus. Ele explica, quando ele termina de falar do que não foi Moisés que deu o pão, ele fala no 33, pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo, ou seja, não é só saciou a fome, Exato. né? Não, assim, eu não morri de fome, não é isso. Sim. Ele dá realmente a vida, que é a vida eterna ao mundo, né? Aí a gente vê que é algo muito maior, é só um paralelo entre o maná, mas é algo muito maior, é algo, enfim. Né? E aí você vê que o povo, ele tá super interessado, porque no 34 eles falam assim, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Então, mais uma vez, o povo não entendendo nada do que Jesus está falando, mas assim, Jesus ele explica. Ele vai explicar, então vamos para a parte de Jesus. Que é o quê? Assim, não é que o povo ele rejeita o que Jesus está falando. Na verdade, o povo quer muito o que Jesus está falando. Isso é uma coisa que é muito comum nos nossos dias, assim. Acho que sempre foi, talvez na época de Jesus era a mesma coisa e até hoje é a mesma coisa. Todo mundo quer Deus. Principalmente vendo o que Deus pode fazer. Tipo, coisa mais comum. Fala assim, nossa, então, existe um ser que domina o universo e ele manda no bagulho todo. Então, se ele pode fazer o que ele quiser. E ele está do seu lado, ele está a seu favor. Você não vai querer? É óbvio. Você, tranquilo. E, aliás, ele falou que você não vai morrer, que você vai ter vida eterna. Você fala, caramba, é isso que eu quero, beleza. Então, o povo, ele quer isso. E aí, Jesus, ele vai explicar aqui, mais uma vez, né, ele vai explicar, ele fala assim, olha, eu sou o pão, então fui eu que desci do céu para cá para dar vida para todo mundo. E aí ele fala que ninguém vai ter fome, nada, mas o que importa mesmo é quando ele fala no 36 assim, mas como eu lhes disse, vocês me viram, mas ainda não creem. Então aqui é uma coisa que a gente pode fazer um paralelo com a nossa vida hoje, é isso. A gente vê Jesus, a gente vê o milagre de Jesus, a gente entende quem Jesus é, pelo menos na teoria, a gente, enfim, escuta o estudo bíblico e fala assim, entendi, Jesus é isso, beleza. Só que uma coisa é você entender quem Jesus é, racionalmente. Outra coisa é crer, são coisas totalmente diferentes. Então Jesus está falando, vocês me viram, beleza, vocês estão aí, mas vocês não creem em mim. E essa é, né, o problema do pessoal aqui. E aí ele vai explicar uma coisa muito importante, que é assim, quem pode crer então? Vocês não creem em mim, então quem pode crer? E aí é simples, ele fala no 37, todo aquele que o meu Pai me der virá a mim, e quem vier a mim eu jamais rejeitarei. Basicamente Jesus está falando assim, não existe quem não pode crer em mim. E não existe nenhum outro fator que necessite para você crer. Jesus está falando assim, olha, eu dou a vida eterna para quem crê em mim. Mas eu preciso ser da denominação X, não sei da onde. Não precisa ser nada. Mas eu preciso ter a minha vida assim, certinha, consertada, para eu poder crer em Jesus? É óbvio que não. Normalmente é ao contrário. Você está tudo arrebentado, e aí você percebe que Jesus está ali, e você percebe quem é Jesus, então você crê primeiro nele, antes mesmo da sua vida voltar a ser uma vida boa, plena e abundante, como Jesus fala que a vida vai ser. Então, Jesus está falando isso, ele está incluindo a galera, ele fala assim, todo mundo pode crer em mim. Né? Então, essa é a ideia dessas frases que ele vem falando aqui. E aí aqui ele fala que ele não veio para fazer a vontade dele, mas a vontade de quem enviou ele, que é Deus, que no fundo dá a mesma coisa, né? Mas eu ainda até entendo essa frase de Jesus, porque Jesus estava ali como homem, né? E eu falo, e a gente, como ser humano, a gente pensa isso, de que tipo assim, não, mas pensa, se você tivesse que escolher
Então, é só quem você gosta, é só quem te agrada. Então, assim, humanamente pensando, a gente tende a ir por um caminho de achar que é algo mais manipulável. E aqui Jesus ele deixa muito claro assim que não tem nada a ver com o querer dele, enquanto ele estava ali na terra. Tipo, porque aí o pessoal podia falar assim, ele vai escolher os discípulos, quem tá perto dele e tudo mais. Mas não é o caso, ele fala assim, né, que ele veio realmente para fazer a vontade daquele que o enviou. E quem Deus deu para ele. Exato, e no 40 ele fala assim, e ele explica isso, ele fala, porque a vontade do meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer tem a vida eterna, e eu ressuscitarei ele no último dia, ou seja, esse é o padrão, quem olhar para o Filho e crer, Jesus vai ressuscitar no último dia. Esse é o padrão. Esse é o padrão, então ele já explica aí certinho como mais ou menos que funciona a lógica, né, de crer dentro e tudo mais. disso, claramente, né, a gente sabe que é fácil, na verdade. Entre aspas, é fácil. É crer em Jesus, é isso que você tem que fazer e você vai ter a vida eterna. Porém, crer em Jesus implica em obedecê-lo. Basicamente assim, eu creio em Deus e eu creio e eu quero essa vida que Jesus fala. Beleza, então obedece ele. Ponto. Essa é a ideia. E como que você vai obedecer no Jesus? Conhecendo a Bíblia, conhecendo mais ele e sabendo o que ele quer. Como que ele quer que você viva. Então é mais ou menos isso. Bem, e aí então, quer falar mais alguma coisa desse trechinho? Então, continuando, leu 41 e 42, então, pra gente... Com isso, os judeus começaram a criticar Jesus, porque dissera, eu sou o pão que desceu do céu. E diziam, este não é Jesus, o filho de José? Não conhecemos seu pai e sua mãe? Como ele pode dizer, desci do céu? Então. E aí vem toda essa incredulidade que Jesus já tinha falado sobre isso outras vezes, né? Que o profeta ele é rejeitado na sua própria terra e tudo mais, que é exatamente isso. Essa coisa das pessoas olharem com aquele olhar de tipo, mas eu conheço seus pais, sabe? É que aqui eu falo assim, é que é muito difícil essa parte, porque você tem que se colocar de várias perspectivas diferentes. Exato. Para a perspectiva dos judeus ali, né? O que acontece? Eles estavam esperando o Messias, mas eles nunca esperariam Deus vindo à Terra. Isso não era o Messias para eles. Tipo, Deus vai deixar a sua glória e vai vir na Terra. Não. Seria um enviado de Deus, que seria tipo assim, basicamente Deus ungir uma pessoa, falar assim, não, esse cara é especial, ele nasceu e eu vou deixar ele especial e ele vai fazer a minha vontade. É isso que eles esperavam. E aqui Jesus está falando assim, olha, eu sou Deus que desceu do céu, eu vim do céu para a terra. Então, aqui eu até dou um crédito para o povo, porque eu falo assim, é difícil. É inacreditável, entendeu? Se você aceitar uma coisa dessa, se chegasse um estranho para você e falasse assim, olha, eu sou Deus e eu desci, deixei toda a minha glória e minha divindade, estou aqui do seu lado para falar com você. Você já não vai acreditar. Imagina você conhecendo essa pessoa e vendo. É a pessoa do meu bairro. É o cara que tá ali, que jogou bola comigo, que cresceu comigo. E um dia o cara vira pra mim e fala, então, eu sou Deus. Eu vim do céu, eu não vim daqui. É uma coisa assim que não tem como... eu entendo o povo assim, de falar, é inacreditável. Assim, é muito difícil de entender isso aí, entendeu? Porque se ele tivesse aparecido em algum lugar... Não, se Jesus aparecesse brilhando, voando, o povo acreditava mais fácil. Assim é muito mais difícil, com certeza absoluta. Aqui o que acontece? Eles começam a criticar Jesus, né, por conta disso e tudo mais. Eu entendo, beleza. Porém, aí é uma coisa que eu já falei no estudo passado, que a gente tem que se atentar, é o seguinte. Não sei se foi no estudo passado, mas eu falei esses dias aí. Que é o quê? A gente não pode pegar toda a divindade, toda a força da palavra de Deus e só porque é inacreditável a gente tentar trazer para a nossa realidade. Você falou na pregação de domingo. Pregação de domingo, foi isso. Então o que acontece? Você não tem como chegar e falar assim, porque é inacreditável, então não tem como acreditar. Então eu tenho que trazer a palavra de Deus para a minha realidade e falar assim, se dentro da minha realidade não se encaixa, eu não acredito. Que é o que eles estão fazendo aqui, agora, nesse momento. Eles falam, não, isso é irreal, porque Jesus ele estava aí, ele é dos nossos, entendeu? Então é irreal.
Então o que a gente não pode fazer é isso. A gente tem que deixar isso de lado, esse negócio de tentar fazer o que é inacreditável ser crível pra gente, porque não vai funcionar nunca. Exato. Até porque fé é crer numas coisas que a gente não entende direito, assim, logicamente. Esse é o princípio da fé, né? Deixa eu ler uns comentários aqui, só pra gente. Leia. Nosso foco é sempre na eternidade, sem dúvida alguma. A Luana falou, eu quero muito ter o coração igual a Jesus. Eu Luana, também, todos Luana. queremos, mas é difícil. Mas todos queremos. Estamos aqui pra isso, pra E tem tentar dias aprender que mais você vai dele. ter um coração mais parecido com o dele e tem dias que não. E tem situações em que vai ser mais fácil você parecer com ele e situações que não. Depende muito de nós, das nossas fraquezas e tudo mais. Francisco falou, que resumo perfeito, crer e obedecer. Sibeli falou. Aguardavam um profeta, mas já tiveram tantos e mesmo assim não creram. Imagine alguém dizendo que é o Filho de Deus, o próprio Deus. É isso aí, Francisco. É muito difícil. O povo era difícil de crer, a situação é mais difícil ainda de crer, então é complicado. Porém, eu falo assim, por mais que a gente entenda o povo, naquela época, isso não nos dá base hoje para sermos descrentes. Porque assim, o povo não tinha nada. Mas o povo tinha Jesus. Beleza, o povo tinha Jesus falando que era Deus. Ponto. Sinceramente, para o povo era pouco para acreditar. Hoje a gente tem muito mais que isso. Hoje a gente tem a Bíblia inteira, a gente tem tudo eu assim. acho que é assim. É muito diferente. Eu acho que é muito complexo a gente entrar nesse ponto se é mais fácil ou mais difícil antes ou hoje. Eu acho que tem os dois lados. Cada um tinha um lado que pesava bastante. Eu falo, você ter a presença de Jesus fisicamente deve ter sido uma experiência incrível. Então isso pesa muito. Eu falo, você ter fisicamente algo para o nosso mundo, que a gente trabalha muito no físico, isso faz muita diferença. Mas eu entendo também o outro lado, que é o que hoje a gente tem muito mais conteúdo. A gente já sabe a história toda, a gente já viu, a gente tem mesmo as cartas de Paulo que explicam todo esse plano e a gente consegue entender outros detalhes. Então, se a gente for pensar na parte de conhecimento, de ter informações, hoje a gente tem muito mais informações. Mas eu falo, cada um tem as suas dificuldades de ter só a informação e não ter a parte física, ou ter a parte física e não ter toda a informação. Então, é complicado para todo mundo. Eu falo, o crer realmente, ele vem da fé, que é algo que é inexplicável. Não tem um parâmetro, quando eu falo assim que é mais fácil hoje, pelo seguinte, porque hoje a gente tem duas coisas. A gente tem informação e a gente tem Jesus fazendo milagre ainda. Então a gente testemunha milagres, né? Sim. A gente várias vezes. E isso pra mim, né? Eu falo assim, isso é algo físico, não é? Assim, é físico. Você está vendo um milagre acontecer, você viu o negócio acontecer, então aconteceu, pronto. E fora isso, você ainda tem todo o contexto da Bíblia, sabe tudo, toda a história, né, de como foi e de como tem que ser hoje. Enfim, eu prefiro hoje. A Carla colocou assim, era mais fácil acreditar se Jesus viesse com uma asa de anjo. É difícil acreditar no que está implícito. É verdade, é difícil mesmo, Carla. É verdade. As pessoas acreditam no que elas querem. A Sibeli também colocou que acha mais complicado se fosse na época de Jesus. Crer isso aí, na época Sibeli. de Jesus. Ela disse que concorda com você. Eu também tô Eu particularmente não sei, eu fico em dúvida. Mas enfim, vamos continuar aqui, dar sequência. Bem, aí depois que o povo fala isso, então, que vem esse tom de crítica de mas a gente te conhece e tudo mais, a gente conhece seus pais, como que você fala que você desceu do céu? Jesus, ele vai falar mais um pouco disso, ele vai explicar, enfim, ele dá uma retomada nisso que ele está falando, mas eu queria ler a partir do 48, então 48. Pode ler do 48 ao 51, mais ou menos, só pra gente pegar mais um pedacinho e falar Eu mais sou um o pão da vida. Os seus antepassados comeram o maná no deserto, mas morreram. Todavia, aqui está o pão que desce do céu, para que não morra quem dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Mais ou não? Não, acho que vamos parar aí, vamos explicar esse pedacinho, porque como o próximo versículo tem a ver com esse último trecho, então aqui é interessante a gente pensar aqui de novo, né? Então Jesus ele está bem reforçando essa história de que ele é o pão da vida, né? De que ele é o pão que veio do céu.
E aí eu achei interessante o versículo 49, que ele fala assim: os seus antepassados comeram o maná no deserto, mas eles morreram. Sim. Ou seja, ele deixa muito claro, porque os judeus eles tinham todo esse apreço por tudo que Moisés fez e toda essa parte, esse legado que Moisés deixou. Então o maná, né, é algo assim, é o maná, né, tanto que o maná foi guardado dentro da Arca da Aliança, assim, é um trunfo para eles, né? E aqui Jesus ele tá tipo, não descreditando o maná porque realmente foi Deus que proveu, mas ele tá falando assim, vocês estão dando um peso pro maná que não é tão importante, porque eles comeram maná, mas eles morreram. Sim. Então, não é tão relevante assim. Agora, aí ele fala, né? Todavia, aqui está o pão que desce do céu, para que não morra quem nele comer. Sim. Ou seja, é um outro patamar. Que é exatamente esse paralelo. Jesus está fazendo um paralelo falando assim, olha, o maná da época, né? O maná mesmo, normal, ele foi para saciar fome. Ele foi um milagre, mas ele foi um milagre com o objetivo de saciar fome, né? Então os caras não iam morrer no deserto, Deus mandou comida, basicamente. Agora, Jesus está dizendo assim, quando eu digo que eu sou o pão, não tem nada a ver com fome, não tem nada a ver com saciar fome, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com vida eterna. Eu estou aqui para aquele que me consumir, ele tem a vida eterna. Ele não tem nada a ver, né? Não tem nada a ver com saciar fome, não tem nada a ver com isso. É isso que Jesus está dizendo. Sim, vou ler aqui mais alguns comentários. O Francisco colocou assim: eles aguardavam Deus com armadura em um cavalo branco, mas hoje temos o privilégio da palavra revelada a nós e acesso a ela e a outra pessoa, o Espírito Santo de Deus. Sim, sem dúvida. Que também faz toda a diferença. E que a Cibele falou também do Espírito Santo, que ela complementou a primeira fala dela, que ela colocou que ela também pensa que quem convence é o Espírito, então não dá para mensurar como era a atuação naquele tempo, Sim. né? Porque era o próprio Jesus que estava ali, hoje a gente tem o Espírito Santo, que também é ele quem convence. E a Carla colocou: graças a Deus temos a Bíblia para aprendermos e conhecermos a palavra de Deus. Exatamente, isso faz toda a diferença. Bem, então voltando aqui para o texto, complementando o que você falou, é exatamente isso. Então Jesus ele é esse pão da vida, a importância toda está no significado da vinda dele, o porquê que ele veio, ele sendo Messias, né, completando tudo isso que a gente vem falando aqui aula após aula. Mas aí a gente chega no último versículo, a última partezinha, a última frase do versículo 51 que a gente leu, que ela vai ser uma frase muito polêmica daqui pra frente no texto. Tá. Porque Jesus fala assim: este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Sim. E aí no 52, o que acontece? Os judeus começaram a discutir exaltadamente entre si. Como pode esse homem nos oferecer a sua carne para comermos? E aí a gente entra no rebuliço. Por isso que eu falo que é mais fácil pra gente. Eu falo assim, você imagina você tá num lugar e toda essa, né? Tudo isso passa, e aí o cara que diz ser o filho de Deus, ele chega pra você e fala assim: então, sabe como que vocês vão ter a vida eterna? Desse pão que eu tô falando aí, é se vocês comerem a minha carne. Eu falo, nossa. É assim, é pra explodir a mente de qualquer ser humano que tava lá naquele momento. Eu falo, por isso que eu entendo os caras. Até hoje, se alguém falasse isso, ia dar uma chocada. Você fala assim, que raio que tá acontecendo? Que o cara tá querendo que a gente vire canibal? O que tá acontecendo? Tipo, faz sentido isso. Então, é uma coisa que é muito além do que eles podem entender mesmo. Sinceramente, eu nem sei se Jesus falou ali sobre isso para eles entenderem, porque acho que Jesus sabia que eles não iam entender. É impossível os caras entenderem o que ia se passar para frente ainda, né? Então, aqui eu falo, é difícil. Mas vamos ver que Jesus ele fala mais um pouco, ele assim, vai dando mais detalhes do que está por vir, né? Então, você quer ler? Lê aí até o 53. Jesus lhes diz: 58, talvez. Eu lhes digo a verdade, se vocês não comerem da carne do Filho do Homem e não beberem do seu sangue, não terão vida em si mesmos. Nossa, isso é muito importante. Grifa aí, depois a gente vai falar. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu os ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é a verdadeira comida e o meu sangue é a verdadeira bebida. Todo aquele que come a minha carne e bebe
meu sangue permanece em mim e eu nele. Da mesma forma como o Pai me enviou e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Este é o pão que desceu dos céus. Os antepassados de vocês comeram o maná e morreram, mas aquele que se alimenta deste pão viverá para sempre. Beleza. Aqui tem muita coisa para falar. Então começa. Então, primeira coisa, então, que está acabando já, né? Primeira coisa, Jesus fala assim, que quem não comer do pão não terá vida em si mesmo. Isso é muito importante. A gente, ser humano no geral, a gente acha que a vida, que a gente estar vivo aqui, é só uma questão biológica. Tipo, é biológico, entendeu? A vida é minha, eu tenho a minha vida. E na verdade isso, a Bíblia não fala sobre isso. Na verdade, Deus ele sustenta as vidas do mundo. É basicamente assim, como se o mundo, vou colocar as nossas vidas, tivessem, Deus está com a mão aqui e Ele está sustentando tudo o que está acontecendo. Se Ele tirar a mão, cai tudo e morre tudo, entendeu? Então, você não tem a sua vida, você não é dono da sua vida. Na verdade, Deus sustém a sua vida. E Jesus está falando, vocês não têm vida em si mesmos. A única forma de você ter vida em si mesmo, na verdade, é se eu te der a vida. Porque não existe essa possibilidade. Você não vai ter vida em si mesmo nunca. Nunca, você não tem vida em si mesmo. Ou você recebe a vida de mim ou você não tem vida. Basicamente é isso que ele está falando. Aí, mais pra frente, ele fala do comer carne, né? Aí ele fala assim, muito importante. Todo aquele que come permanece em mim e eu nele. Isso é outra coisa, nossa, importantíssima, assim, ó. Qual que é o esquema, gente? Quando a gente fala de religião hoje, a gente fala do cristianismo hoje, a gente fica pensando nessa história de, eu aceitei Jesus, eu fui na igreja, chorei e aceitei Jesus. Lindo, maravilhoso. E daí? Por quê? Porque na verdade a ideia de Jesus, quando você aceita ele, né? Não é desse jeito, mas enfim, quando você se une, vamos colocar assim, a Jesus, é que existe uma permanência. É que assim, é você e Deus, vocês agora, entre aspas, são um, é uma coisa só, vocês se misturaram, por isso que Jesus fala lá que ele é a videira e nós somos os ramos e se estiverem conectados nele. É uma coisa só. É uma coisa só, virou uma coisa só. Isso é muito importante, porque não adianta a gente ir para a igreja e não permanecer em Jesus, e não adianta a gente sair da igreja e achar porque aceitou Jesus, a gente está salvo para o resto da vida, porque um dia a gente levantou a mão e aceitou Jesus. É permanecer em Jesus que nos leva para a vida eterna. É isso que importa aí que Jesus está falando, tá? Quer falar alguma coisa? Não, pode ir, depois eu... Tá, e aí ele fala que, nossa, isso é o mais importante, ele fala assim, da mesma forma como o Pai que vive me enviou e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Isso aqui é assim, Jesus está dizendo assim, que existe aqui uma questão de doação, assim, não é de doação, é de abrir mão, não sei como falar ainda, mas é assim, Jesus, o que ele fala, nesse contexto mesmo, o que ele fala? Ele fala assim, olha, eu não vim aqui para fazer minha vontade, eu vim aqui para fazer a vontade do meu Pai. Pronto, eu estou aqui por conta dele e eu vou fazer o que ele quiser. E aí ele fala assim, se abnegar, exatamente. E aí o que ele fala? Ele fala assim, olha, quem comer desse pão, ou seja, quem quiser permanecer em mim, é a mesma coisa. Você vive por minha causa agora. Não é você vivendo por sua causa e eu ficar fazendo um milagrinho para você. Não, você vive por minha causa. Agora as coisas se inverteram. Agora você não é aquele ser que se achava único e que se achava dono da sua vida. Você entendeu que não é isso. E agora você vive por minha causa. Ou seja, hoje em dia a nossa fala seria, não estou aqui para fazer minha vontade, eu estou aqui para fazer a vontade de Jesus. Então, basicamente é isso aí que ele está falando. Muito bem. E aí, então, para a gente tentar entender um pouco o que Jesus estava querendo dizer, então, com comer o corpo e beber o sangue. Então, vamos explicar isso, porque pode ser que fique confuso até hoje. Confuso até hoje, mas é bem simples para entender, né? Então, o que acontece? Jesus, na última ceia, antes dele morrer, ele vai lá e ele institui a ceia, que é o quê? Ele pega um pouco de vinho lá, um pouco de pão lá e fala, o pão é minha carne, toda vez que vocês comerem, lembre de mim e tal. O vinho também, bebe, lembra de mim. O que Jesus está falando? Ele está falando assim, olha, que quando a gente ceia, a gente faz a ceia na igreja, enfim, a ceia, que é comer o pão e beber o vinho,
A gente está relembrando que Deus veio a essa terra, morreu e ressuscitou por nós, por conta dos nossos pecados, para nos salvar, e que nós temos parte com Ele. É que tipo assim, que a gente está junto, a gente permaneceu, a gente está com Ele. A gente não só acredita, mas a gente vive para Ele agora. A gente fez essa fusão entre Deus e a gente. E o Espírito Santo está em nós. Então isso é o comer a carne e beber o pão. É que aqui os caras nem sabiam que era ceia ainda, porque os caras estavam completamente viajando. Mas hoje o que a gente tem, a gente sabe, que é o quê? Tem como eu crer em Jesus e não fazer uma ceia, por exemplo, e não ter esse momento de relembrar e tudo mais? Memória do sacrifício, né? Não tem como. Não tem. Então, entendeu? Mas... Enfim, pense o que você pensar, mas assim, a Bíblia diz, Jesus instituiu, ele falou assim, vocês vão fazer isso aqui, porque vocês vão lembrar e porque vocês estão dizendo, é como se fosse assim, eu estou dizendo para o mundo que eu e Jesus, nós temos parte um com o outro, a gente está junto e eu vivo por conta dele. Então, se você não faz isso, simplesmente você está fora do esquema aí, você ainda não entendeu muito bem, ou não quer mesmo, tem também essa possibilidade. A Silvana, dentro daquilo que você falou, que a gente não pode ter vida por nós mesmos, ela colocou, Deus é a nossa base e o nosso único sustento. Isso. Exatamente. E a sua mãe colocou, essa é a questão, permanecer. Realmente. Essa é a questão. Essa é a grande questão, nossa, que é a mais difícil, todo mundo tem essa dificuldade e eu acredito que quanto mais a gente conhece de Jesus, pela Bíblia e por experiências também, é mais fácil a gente permanecer. E mais ainda, isso é uma experiência minha, tá? Eu falo assim, mas assim, quanto mais eu consigo colocar na minha cabeça que eu não estou aqui para fazer a minha vontade, fica mais fácil de permanecer. Assim, porque quando eu fico muito tentando brigar com Jesus e puxa de um lado e puxa do outro, aí a minha carne é mais forte, então eu acabo correndo para o meu lado e deixando Jesus de lado. Então, quanto mais eu tenho essa ideia de me negar, né, de abnegação, mais fácil é eu permanecer do lado de Jesus. Porque só tem uma vontade que pode ser feita, ou a minha ou a dele. Então, a gente tem que ficar perto para que a dele seja feita. Olha lá, a Carla falou que agora ela entendeu o significado da ceia. Nossa, graças a Deus, cara. Isso. Que bom. Que bom. É muito bom. Bem, então partindo para o final, vamos para esse último capítulo, que aí o 60 fala assim, ao ouvirem isso, as pessoas que estavam ali, tá? Então, muitos dos seus discípulos disseram, dura é essa palavra, quem pode suportá-la? Sabendo em seu íntimo que os seus discípulos estavam se queixando do que ouviram, lhes disse, isso os escandaliza? Que acontecerá se vocês virem o Filho do Homem subir para onde estava antes? Na vida, a carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu lhes disse são espírito e vida. Contudo, há alguns de vocês que não creem, pois Jesus sabia desde o princípio quais deles não criam e quem o iria trair. E prosseguiu, é por isso que eu lhes disse que ninguém, a não ser que isso lhe seja dado pelo Pai. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de seguir. Vou ler mais um pedacinho, porque aí já dá tudo. Jesus fala, não, mentira, não é melhor, mas é das melhores. Jesus ou... Não, Jesus perguntou aos 12. Jesus perguntou aos 12, vocês também não querem ir? E Simão Pedro lhe respondeu, essa é bem famosa também. Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Beleza? Vou explicar por que eu gosto tanto dessa frase. Assim, que quando Jesus faz essa pergunta, vocês também não querem ir? Então o que estava acontecendo aqui? Explica o contextinho. O contexto Jesus falou tudo isso, aí ele se ligou, ele sabia, né, que o que acontece? Um monte de discípulo dele começou a falar, nossa, mas é duro esse negócio aí, tudo isso que ele está falando é difícil de engolir, não dá certo, não tá legal, e Jesus já sabia que eles queriam ir embora mesmo, assim. Tem um outro evangelho que fala dessa parte que Jesus até fala assim, assim, se tá ruim mesmo, vocês não estão conseguindo aguentar, não tem problema, pode ir, basicamente é isso que ele fala. Mas o que está acontecendo aqui? Aqui a gente tem o que eu estava falando naquela hora, do esquema do permanecer, que é isso. Existem duas vontades, é a minha e a de Jesus. Não tem como fazer as duas ao mesmo tempo. Não tem como. Porque a minha sempre é contrária a de Jesus. A minha carne, sim, sempre.
Qual é a minha vontade que é alinhada com a de Jesus? É a vontade do Espírito Santo que vive em mim. São coisas diferentes. E aqui, os caras, eles não tinham ainda essa ideia de Espírito Santo, nada. Eles estavam assim, tipo, pra eles é um negócio que fala, meu, não dá pra acreditar, não dá pra acreditar, não dá pra acreditar. E aí Jesus, então, ele fala para os discípulos, fala, meu, vocês também não querem ir? Porque todo mundo tá indo embora, porque pra eles é muito duro entender isso aí. E aí, como que faz? Porque no fundo, é assim, ó, uma coisa que eu venho falando várias vezes, assim, em conversas, e que a gente, cristão, a gente é mal acostumado. Com o quê? É mal acostumado assim, ó, com a igreja parece que ela tem que vender Jesus pra gente. Então é assim, fazer de tudo pro crente ficar na igreja e para ele gostar de Jesus, porque tem que agradar ele, porque senão ele não vai gostar de Jesus. E você percebe que Jesus, ele não tá nessa pegada. Exato. Ele tá na pegada de falar a verdade. E assim, meu, você gostou, beleza. Se você não gostou, não tem problema também. Mas eu não vou ficar tipo, sabe? Não, eu vou dar um jeito de te agradar para você continuar comigo. Não, a verdade é essa. Você gostou, beleza. Se você não gostou, você é livre. Você pode ir embora, não tem problema nenhum. Mas a verdade não muda, entendeu? Então isso aqui, é por isso que eu gosto tanto dessa frase de Jesus. Porque ele sendo assim, ó, isso pra mim é Jesus batendo o martelo e falando assim, meu, é isso. Acabou. E não é ser insensível, não é porque é isso, a verdade não tem como ela mudar, ela é a verdade, é uma verdade divina, é assim que funciona. Aceite quem quiser, quem não quiser aceitar também não tem problema, mas essa é a verdade. Por isso que eu gosto tanto dessa frase aí. Bem, e aí a gente tem a resposta clássica de Pedro, né, que ele fala, então, para onde nós iremos? Só o Senhor tem as palavras de vida eterna. E aqui a gente percebe essa distinção, eu falei, apesar de a gente ver, por exemplo, várias situações com Pedro e assim, Jesus questionando a fé dele, que ele era um homem de pequena fé e tudo mais, mas a gente percebe que tem aqueles que entenderam o cerne do negócio, aqueles que entenderam o principal, que era quem Jesus era, e eles acreditaram nisso, e mesmo que as palavras fossem duras, eles decidiram permanecer porque eles sabiam quem Jesus era. E aqueles que não tinham entendido nada. Que eles viram Jesus, mas eles não creram. Então, são dois grupos diferentes. A gente tem aí dois grupos diferentes, né? Bom, aqui tem, o Samuel falou assim, vejam que não é um lugar, estar no reino é permanecer em Jesus. Concordo plenamente. Quando a gente fala igreja aqui, é porque a gente está acostumado a falar da igreja, assim, mas é permanecer em Jesus. Porém, já vou falar já, que não tem esse negócio do cara falar que é crente, falar que está em Jesus e não ir na igreja. Esquece. Igreja é uma coisa instituída por Jesus. Se você é crente e não vai na igreja, está errado. Você está fazendo alguma coisa errada, você não está crente em nada. Não tem como, não existe. Isso está lá, enfim, eu não vou saber falar, mas acho que em Coríntios está lá. Jesus falando sobre isso. Então acho que é isso, né? Só o que Pedro está falando lá, que ele foi revelado e tal, que ele sabe que Jesus é o pão do céu ele era o Messias. E o que é importante a gente dessa frase é a pergunta, para onde iremos nós? Para onde a gente vai? Se é só o Senhor que tem a palavra de vida eterna. E isso é uma coisa que a gente tem que pensar muito. É assim, quando a gente fala de permanecer em Jesus e não permanecer e tal, é eu não ir mais para a igreja? Não, é exatamente você sair da vida eterna. E não só da vida eterna, é sair do reino. É você não permanecer, é você morrer. Lembra que a gente estava falando que Jesus ele sustenta a gente aqui? Então, quando você caminha para fora, caiu, acabou. Aqui é a morte. Não tem, sabe? Você não tem outra coisa. É isso. Quem não está em Jesus está em morte constante. Não só a morte física, que vai morrer e não vai ressuscitar, não só isso, mas está deixando de viver a vida que Jesus nos propõe aqui. E isso é como se fosse caminhar para a morte mesmo. Porque a vida que a gente tem aqui com Jesus é muito mais abundante, é totalmente diferente de uma vida sem Jesus. Então, basicamente é isso. Para onde a gente vai, né? Se não for para Jesus. Então, para a gente encerrar, o que você tira desse texto de aplicações? O que você acha que é mais importante de aplicação prática, que ele funciona para a gente hoje, para a gente seguir aí? Tem muito, eu vou tentar falar muito rápido. Ou então resume, pega as principais. Primeiro, não ficar correndo atrás de milagre. Deus não está aqui para ficar fazendo milagre para você. Deus está aqui para fazer a vontade dele e você ficar fazendo a vontade dele lá e caminhar com ele. É o relacionamento, não tem nada a ver com milagre. Pode pedir milagre para Deus? Pode, mas não é esse o objetivo final.
Outra coisa... Não seguir ele por causa do milagre. Por conta do milagre. Outra coisa é esse negócio de entender que não existe vida fora de Jesus. Quer sair? Quer ir embora? Você é livre, tá tranquilo. Só que não vai ficar achando que você vai ter um vidão tal fora de Jesus, que não tem. Você tá caminhando pra morte mesmo. Se for resumir, é isso. Nossa, bem resumido. Bem resumido. Bem, eu acho que pontos que eu acho que é interessante, eu também tinha anotado esse de não transformar Jesus num fazedor de milagres, de não correr atrás dele por interesse naquilo que ele pode fazer, porque a gente é muito tentado a fazer isso, olhando para o nosso egoísmo, para a nossa carne que sempre grita, não colocar as nossas necessidades e aquilo que eu quero, os meus desejos, acima de quem Jesus é. Né? Entender o que você falou ali de quem é quem, onde que cada um tá, qual que é a relação entre essas duas pessoas, né? E a segunda coisa que eu queria pontuar já com base nesse finalzinho, que muitas vezes a gente ouve coisas da parte de Deus, a gente ouve as palavras de Jesus e elas soam duras pra gente, mas que nós possamos, assim como Pedro, ter essa revelação de Deus realmente, de que não há para onde a gente correr se não for para Jesus. Porque a gente também é muito tentado a isso, de quando ouvir uma palavra mais dura, uma palavra de confrontação, ou que exige mudanças em nós, não, isso aqui não é pra mim não, eu vou sair da igreja, eu não tô mais nem aí, por que não e tal. Então, e o que a gente percebe é o que o Felipe falou, que Jesus ele não vai ficar mendigando, falando assim, ai não, mas por favor, fica aqui comigo porque eu preciso de você. Não, nós é que precisamos dele. Então é extremamente importante a gente ter isso muito claro de qual é o nosso papel, qual é o papel de Jesus, que sem ele a gente não tem vida, que sem ele não tem como, que é a gente vivendo para ele, essa a relação que a gente tem que ter. E quando ele fala alguma coisa, é para o nosso bem. Quando ele fala, é para o nosso crescimento, é para que a gente realmente viva dentro desse reino espiritual e caminhe em direção à vida eterna, que é o grande propósito dele. Então, que nós possamos nos atentar durante a nossa vida cristã, nessa jornada que nós estamos seguindo, de quando nós ouvirmos palavras duras e palavras que a gente não entende direito e que é indigesto, vai digerindo aos poucos, mas continua. E que a sua resposta possa ser de Pedro. Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que Tu és o Santo de Deus. A gente sabe quem o Senhor é, a gente sabe que não tem para onde ir. Então é o Senhor. Sem o Senhor não tem como, não tem vida eterna. Então, exatamente. Fechou. Tem comentários, mais alguma coisa? Tem, mas aqui a gente está atrasado já. Não, mas é porque teve a pausa para arrumar o som, então tá dentro. Certo? Cadê? Tem aqui. Francisco. Lindo, pois encontramos a totalidade das coisas em Cristo. Pedro diz, só Tu tens palavras de vida, pois Ele é a própria palavra, caminho, verdade e vida. Exato. Tudo está em Cristo Jesus. A Carla colocou, a vontade de Deus é sempre perfeita e agradável para nós, seja ela qual for. Exatamente. Exato, pode parecer duro inicialmente, mas realmente ela é perfeita e agradável. E a Cibele colocou, querer ter um relacionamento com Ele simplesmente assim, porque é o maior privilégio da nossa vida. Com certeza, a gente não merece, a gente não seria digno em nada, mas mesmo assim Ele nos ama e Ele nos permite, Ele nos dá essa possibilidade de termos esse relacionamento. A sua mãe colocou, Jesus não precisa de nós precisamos dele, absolutamente. E a Sil colocou, a pessoa fora de Cristo está morta. Exatamente, verdade pessoal. Dura, mas é verdade. Exato, pode até não estar morta fisicamente no momento, mas a gente está falando, que é o que a gente já falou antes, principal foco de Jesus desde que ele veio é a eternidade, né? É instaurar esse reino que é um reino eterno. Então, é exatamente isso. A gente tem que focar na vida eterna e caminhar pra lá. A partir de agora já em direção a ela, né? Em todos os nossos passos. Bem, pessoal, espero que vocês tenham aproveitado, que tenha sido, né, um estudo proveitoso, que tenha dado para pegar várias coisas. É bom ter a participação de vocês, a gente gosta quando vocês participam bastante. Então agora a gente vai fazer uma oração agradecendo por esse momento. Orar.
Deus, nós te louvamos, te agradecemos, Pai, pela tua palavra que foi revelada a nós. Obrigada, Senhor, por ter enviado Jesus, obrigado pelo sacrifício dele, obrigado por ter enviado esse pão do céu, esse pão da vida, que realmente nos dá direito à vida eterna, Pai. Obrigado pelo teu amor, obrigado por, mesmo com todas as nossas falhas e incapacidades, o Senhor, mesmo assim, fazer milagres nas nossas vidas, o Senhor agir e mostrar o teu poder e a tua grandeza diante das circunstâncias das nossas vidas. Eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor também fala, o Senhor fala aquilo que nós precisamos ouvir, não apenas palavras que nós queremos, palavras agradáveis, palavras doces e suaves, mas o Senhor fala aquilo que precisa ser falado. Obrigada, Deus, por nos ensinar, obrigada por trabalhar em nossas vidas, obrigada por nos dar essa chance de termos relacionamento, intimidade contigo e vivermos uma vida para ti, Senhor. Que nós possamos ter sempre essa consciência, que nós possamos reconhecer quem o Senhor é e que a nossa vida, ela não só não tem sentido nenhum sem o Senhor, mas ela não existe se não for o Senhor nos sustentando, Pai. Que todas essas verdades, que a tua palavra possa estar gravada no nosso coração para os dias que vão seguir, Pai, que ela possa estar realmente afixada no nosso coração, para nós sempre nos lembrarmos disso em todos os momentos. Que o Senhor nos dê uma noite de paz, uma noite de descanso e que o Senhor possa continuar conosco, Pai. É o que nós te pedimos e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Falou, pessoal. Deus abençoe. Obrigada e até a próxima, se Deus quiser. Falou.